Glória a Deus. Eu saúdo a todos novamente na paz do Senhor. Glória a Deus. O Acampais assim foi um momento muito bom para todos nós. E dá tempo? São 20 minutos. Faltam 20 minutos para as 9. Eu chamo? Beleza. Ok. Pois bem, o Acampais, ele foi assim um momento... foram dias muito bons, né? E muito edificantes para todos nós que fomos para lá. Eu sei que eu mesmo estou me sentindo assim muito mais... Eu estou me sentindo bem mais edificado depois daquela ida. Então vamos estar abrindo as nossas Bíblias na palavra que foi o tema do nosso Acampais, né? 2 Timóteo, o primeiro capítulo e o versículo 7. 2 Timóteo 1:7. Timóteo é uma carta, né? Por isso está no Novo Testamento, aliás, bem lá na frente, depois dos Evangelhos. Glória a Deus. 2 Timóteo 1:7. Todos encontraram? Amém. A palavra do Senhor diz assim, irmãos: pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Quero fazer uma oração também, bem rapidinho. Vamos baixar as nossas cabeças. Pai, obrigado por esta palavra maravilhosa, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Vem estar nos enchendo com o Teu Espírito Santo, Pai. E vem estar, Pai, nos abençoando, Pai, que ao chegar em casa hoje à noite, Pai, cheguemos em casa com a certeza de que o Senhor nos ama, de que o Senhor tem algo preparado para as nossas vidas. Obrigado por tudo, Pai. Vem estar nos enchendo desse Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a palavra do Senhor diz aqui que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Nós conhecemos na palavra do Senhor muitos exemplos de servos do Senhor que tiveram esses três atributos, né? Que tiveram amor, que tiveram poder e que tiveram moderação. Mas às vezes, irmãos, nós nos esquecemos da importância de cada um deles. Às vezes nós esquecemos o quão importante cada um deles é para a nossa vivência como servo do Senhor. E às vezes nós nos permitimos faltar amor, às vezes nos permitimos faltar moderação e às vezes nos permitimos faltar poder em nossas vidas, né? E a Bíblia fala de pessoas que tiveram os outros dois, mas faltaram em um deles. Que em apenas uma desses atributos lhe faltou do Espírito do Senhor. E o que aconteceu com eles, a gente sabe que eles não tiveram fins bons. Eles não tiveram um fim que assim, que você pensa, é assim, quando eu morrer, como servo do Senhor, eu quero terminar desse jeito. Não foi assim. E o primeiro exemplo que vamos ter vai ser Sansão. Sansão, porque nós sabemos que ele era um homem muito poderoso, né? Ele foi uma pessoa que rasgou um leão com as duas mãos. Ele foi uma pessoa que pegou a queixada de um jumento, essa parte do esqueleto que fica no queixo, né? Queixada, já está no nome. E com ela matou maxilar, queixada, mesma coisa. Em algumas versões diz maxilar, outras versões diz queixada. E apenas com isso matou 1000 homens, né? Então não é dúvida de ninguém de que Sansão tinha poder, né? Ele tinha sido abençoado pelo Senhor para que ele viesse a ter uma força assim que
nunca foi vista e que provavelmente nunca vai ser vista de novo entre os homens mortais. Né? Ele era uma pessoa, assim, de força física que não existia comparação. E nós sabemos que Sansão, ele também tinha amor. Né? Ele tinha amor. Mas será que era pelas coisas de Deus? Será que Sansão amava as coisas de Deus? Não. Ele sentia amor por quê? Por ele mesmo. Ele sentia amor pelas mulheres que ele procurou. Mas ele não tinha amor a Deus. Então, de certa forma, a gente pode dizer que Sansão tinha amor. Mas ele não tinha amor da maneira correta. Ele se amava. Porque, afinal de contas, ele, quando falava aos seus inimigos, ele se exibia. Né? Ele fez aquele enigma para eles e usou isso de chacota para mostrar a eles a inteligência dele mesmo. Né? Depois que ele matou o leão. Ele sentia amor por si mesmo de forma o quê? A desagradar a Deus e a desfazer seu voto de nazireu. Para aqueles que não sabem, Sansão era um nazireu. Nazireu eram homens que nasciam e eram dedicados completamente ao Senhor. Isso significava que eles não podiam cortar cabelo. Isso é daí que vem essa história de que Sansão não podia cortar o cabelo dele. Eles não podiam cortar cabelo. Eles não podiam tocar em animais mortos, em carcaças de animais ou de pessoas. E eles também não podiam beber bebidas fortes. Né? Muitas vezes as pessoas que não conhecem bem a história de Sansão pensam que é o quê? O poder dele estava só no cabelo. Cortaram o cabelo de Sansão, aí ele perdeu o poder. Não, mas o voto que os pais de Sansão tinham feito para a vida dele não era apenas que ele não cortaria o cabelo. Era que ele não tocaria em bebida forte, que ele não encostaria em mortos e que ele não cortaria o cabelo, não só por causa de voto, mas para que ele permanecesse fiel ao Senhor. Que ele pudesse passar mais tempo pensando apenas no Senhor. Que quando ele olhasse no espelho e visse o cabelo grande dele, ele pensasse, isso é pelo Senhor. Quando ele visse uma bebida forte e recusasse ela, ele pensasse, isso é pelo Senhor. Quando ele visse uma carcaça do animal e decidisse não se aproximar, ou quando ele fosse enfrentar algum homem e decidisse não matar esse homem para que ele não pegasse, assim, matando ele, não encostasse no corpo morto do homem, ele pensasse, isso é pelo Senhor. Mas nada disso ele fez. Né? A gente sabe que o que foi que aconteceu. Sansão bebeu bebida forte. Sansão procurou mulheres fora do seu povo, né? que não seguiam ao Senhor. E Sansão, ele também tocou no corpo de cadáveres. Né? Depois de ele matar aquele leão, foi o que aconteceu. Ele passou por lá um tempo e ele viu no esqueleto do leão uma colmeia onde tinha o mel. E ele pegou daquele mel, encostou no corpo daquele cadáver. E ele também permitiu que as pessoas que Dalila, a mulher dele, cortasse os seus cabelos. Apesar de, eu não sei, às vezes nós não sabemos o que é que se passa na cabeça dos servos do Senhor que a gente vê na Bíblia, né? Porque tudo que ele dizia para a mulher dele, toda a fraqueza que ele falava para a mulher dele, acontecia. Não sabe, a gente não tem como entender como é que uma coisa dessa acontece, a não ser que seja por falta de moderação. Ele não soube usar bem aquilo que o Senhor tinha lhe dado. Ele não soube valorizar aquilo que o Senhor tinha lhe dado, aquele talento, aquele poder. E por isso que aconteceu. Sansão perdeu tudo que tinha, ficou cego, né, e foi feito de chacota pelos seus inimigos. Mas a gente sabe que o Senhor perdoa. Né? E por isso, nos últimos momentos dele, o Senhor entregou de volta a força dele, porque ele se arrependeu do que ele tinha feito. Ele se arrependeu de não ter continuado nos caminhos do Senhor. E quando nós nos arrependemos, nós também temos a possibilidade de recobrar nossas forças, de nos tornar fortes de novo na presença do Senhor e de acabar com os inimigos que o Senhor coloca em nossas vidas, que nós nos deparamos. Vocês se lembram quem é Eli? Para aqueles que não se lembram, Eli era um homem que ele estava na história de Ana. E Ana em si era a mulher que chorou ao Senhor porque ela era estéril.
E ela tinha um marido, e esse marido dela tinha outra mulher. E essa mulher era muito... essa mulher dava filhos ao marido, mas Ana não era capaz de fazer isso. E por isso ela se sentia muito desprezada como mulher. E houve um dia em que Ana... que estavam fazendo uma viagem para adorar o Senhor. E quando Ana chegou em certo lugar do templo, que tinha lá nesse lugar, foi o que aconteceu. Ela foi fazer uma oração ao Senhor, para que ela pudesse ter filhos. Mas o que acontece? Enquanto ela está fazendo isso, Eli, que estava por lá, se aproxima, e ao ver ela, ele pensa que ela está bêbada. Ele pensa que ela está embriagada, porque ao orar para o Senhor, ela não falava, ela apenas mexia os lábios falando em pensamento com o Senhor. E qual foi a reação de Eli para isso? Ele era um homem que ele tinha moderação, né? Porque ele queria manter ele queria cuidar bem do templo do Senhor, ele queria manter tudo certinho na presença do Senhor, e que ele possuía poder. Porque para os de vocês que se lembram do final dessa história, o que acontece? Ele diz a Ana: vá para casa e que o Senhor lhe conceda o desejo do teu coração. E assim aconteceu. Ou seja, ele estava exercendo o poder do Senhor na vida de Ana, né? Mas o que é que faltou para ele? Faltou o amor. Porque ele viu Ana, ele pensou que ela estava bêbada, e ele não teve amor por ela. Ele chegou para ela e ele a acusou, disse: até quando você vai ficar embriagada, mulher? Quantas vezes nós vimos, eu sei que eu mesmo já vi, estarem todas as pessoas em um lugar e um homem bêbado passar e não terem muito assim, não darem muita importância a essa pessoa. E eu também não achava que era grande coisa. Quem me despertou para isso foi o irmão Thales, depois que ele falou daquela história lá, né, do bêbado que ele tinha visto que estava querendo aceitar Jesus. E muitas vezes nos falta amor a pessoas por causa de estarem embriagados, por causa da sua sexualidade, da sua raça, do seu estado de saúde. Mas não foi esse o espírito que o Senhor nos deu. E nós sabemos que nós podemos exercer poder na vida dessas pessoas, poder de transformação, de fazer aquilo que não vinha ser na vida dessas pessoas, porque foi isso que ele fez, né? Ele não teve amor, mas ele teve esse poder. Então, não vamos deixar que falte amor a nós também. Não vamos deixar que nos falte amor quando viermos a falar com pessoas que não conhecemos, e muito menos para pessoas que conhecemos. Não vamos deixar de procurar levar a palavra para alguém, dependendo da aparência, ou qualquer outra coisa que nós estejamos vendo numa pessoa. Porque o poder de Deus é maior do que qualquer coisa. E Ele pode transformar qualquer tipo de pessoa. Todos nós somos pecadores. E se nós tivemos uma oportunidade de sermos transformados pela presença do Senhor, significa que essas pessoas podem ter uma oportunidade dessa também. Mas nunca vai acontecer se não tivermos o amor de levar a palavra até elas. Ele faltou desse amor. Ele não teve esse amor. E o que é que acontece mais tarde na vida dele? A gente vê que no futuro, quando Samuel, que era o filho de Ana, estava por lá, ele recebe uma visão do Senhor, uma mensagem do Senhor para entregar para Eli. E quando ele fica sabendo dessa mensagem, né, não eram notícias boas. Não eram coisas que nós gostaríamos de ouvir. E ele acaba morrendo depois que ele descobre que ambos os filhos dele foram mortos pelos inimigos e que a arca do Senhor, da qual ele cuidava, tinha sido roubada. E de tanto choque, ele cai para trás na cadeira onde ele está sentado, e quando cai ao chão, ele quebra o pescoço e morre.
Então, não nos pode faltar nada. Nós precisamos ser exemplos de cristãos aonde estamos indo. E nós entendemos uma coisa, que muitas vezes não somos capazes de ter tudo isso. Mas que se nós orarmos ao Senhor, se nós pedirmos perdão ao Senhor, Ele nos restitui de nossa força. Ele nos dá mais amor. E Ele nos dá mais moderação. E existe também uma terceira pessoa que ele tinha amor e ele tinha moderação até certo ponto, mas ele faltou poder. Eu quero estar abrindo aqui em Ezequiel 28, do 1 ao 10, bem rapidinho, só para que vocês estejam vendo aqui quem era essa pessoa. Ezequiel 28, do 1 ao 10. Estamos com um tempo assim um pouco avançado, então eu vou estar lendo logo. Profecia contra o rei de Tiro. Tiro era um lugar, e o rei de Tiro era uma pessoa muito bonita. Ele era um símbolo de beleza no lugar onde ele governava. E a palavra do Senhor diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homens, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se for o coração de Deus. Ou seja, Tiro, o rei de Tiro, o príncipe de Tiro, ele acreditava, ele se achava como Deus, por causa da beleza, da formosura dele, do poder dele como rei. Sim, és mais sábio que Daniel. Não há segredo algum que possa se esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio. Aumentaste as tuas riquezas e por causa dela se eleva o teu coração. Assim diz o Senhor Deus, visto que tu estimas o teu coração como se for o coração de Deus, ou seja, visto que você está pensando que o seu coração é como se fosse o coração de Deus, a sua mente como se fosse a mente de Deus, e você como se fosse Deus, eis que eu trarei sobre ti os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, os quais desembainharão a espada contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu esplendor. Eles te farão descer a cova e morrerás da morte dos traspassados no coração dos mares. Dirás ainda diante daqueles em que te matar, eu sou Deus? Pois não passas de homem e não és Deus no poder do que te traspassa. Da morte de incircuncisos morrerás, por intermédio de estrangeiros, porque eu faleis, diz o Senhor Deus. Ou seja, o que acontece aqui? Deus ali manda uma mensagem para esse rei de Tiro dizendo o seguinte: rapaz, ouvi dizer que você estava se achando como Deus, que o seu poder tinha subido à sua cabeça, que você estava agindo como se a praia toda fosse sua, como se você fosse Deus. Então, o que é que vai acontecer? Você vai ser invadido por estrangeiros e eles vão chegar e eles vão te matar. Será que você vai conseguir dizer para esses homens que estão, no momento que eles matarem você, eu sou Deus? Será que você vai conseguir fazer isso? E isso foi o que aconteceu. Então, o rei de Tiro, ele tinha muito amor por si mesmo. E ele tinha como é o nome? Ele tinha muita sabedoria e muita moderação. Ele sabia como reinar. E isso tinha feito com que ele enriquecesse muito. Isso tinha feito com que ele crescesse muito em riquezas, por causa da sabedoria, da moderação dele. Mas o poder que ele achava que tinha era um poder falso. Não era um poder de verdade. Não era um poder firmado no Espírito Santo do Senhor. Não era um poder que vinha do Espírito de Deus. Era um poder que vinha do homem. E às vezes nós pensamos que nós somos capazes disso ou daquilo. Confiamos em nossas próprias forças. Não confiamos em Deus, mas achamos que nós mesmos seremos capazes de cumprir os nossos objetivos. E não entendemos que tudo aquilo que nós alcançamos é a mão de Deus em nossas vidas. Nós não temos forças em nós mesmos. Nós não temos nenhum poder em nós mesmos. Tudo aquilo que nós recebemos, tudo aquilo que nós conseguimos fazer é porque o Senhor permite. E é porque o Senhor nos guia. Aí quando você entende isso,
E quando você pede ao Senhor para lhe direcionar, quando você pede ao Senhor para lhe dar poder, é aí que você recebe poder de verdade. Não é quando você acredita em si mesmo e diz para si mesmo, eu sou tão inteligente quanto Deus, ou eu tenho tanta formosura quanto Deus, ou eu tenho tanto poder quanto Deus, porque você não tem. Nós somos todos homens, somos todos humanos, e não temos força para nada nesse mundo. É só a graça do Senhor, o Espírito Santo de Deus, que nos permite ir até algum lugar, fazer alguma coisa. Porque se não fosse pela graça de Deus, eu caía aqui morto. Porque eu não tinha nem força para ficar vivo. Mas existe um exemplo, o maior exemplo que nós todos sabemos, né? De amor, de poder e de moderação. E esse é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele teve a moderação, ele teve o autocontrole de não fulminar as pessoas que estavam o acusando. E como uma ovelha, ele ficou calado na frente das pessoas que o acusavam. Ele teve esse autocontrole. Apesar de estar completamente certo, de não ter sequer uma falha. E todos aqueles homens que os acusaram eram pecadores e eram sujos, enquanto a pessoa que não merecia nenhum tipo de mal nesse mundo estava sendo feita como um criminoso. Ele teve o poder que só Deus tem de nos livrar de nossos pecados. Ele teve o poder de sarar as nossas feridas e de dizer para as pessoas para quem ele passava, seus pecados estão perdoados. E é só Deus que tem poder para fazer isso. E ele era o Filho de Deus, e por isso ele tinha o poder de Deus. E ainda tem hoje, né? Não tinha, porque o Senhor está vivo. E hoje nós recebemos esse Espírito Santo, e nós temos nós podemos receber esse poder também. E Jesus, ele tinha amor suficiente para morrer em morte de cruz por nós. Uma morte dolorosa, uma morte carregar uma cruz pesada, né? E amor suficiente para suar sangue, sabendo do que o aguardava, de sentir esse desespero, de saber que a morte dele estava próxima, mas de mesmo assim ainda carregar aquela cruz, ainda passar por aquele sofrimento, ainda beber vinagre no lugar de água, ainda ainda receber pancadas na cabeça, né? De vestir uma cruz de espinhos, porque ele sabia que nós não éramos capazes de passar por aquilo, mas porque ele tinha o poder de Deus e porque ele nos amava, ele decidiu fazer isso. Nós podemos receber esse Espírito também, o Espírito do nosso Senhor, esse Espírito de amor, de poder e de moderação, mas não é para que nós fiquemos sentados com medo de falar da palavra do Senhor para as pessoas que nós conhecemos, não é para ter covardia. Nós podemos receber esse Espírito Santo, mas é para usar, para abençoar as outras pessoas, para levar a palavra do Senhor para as outras pessoas e para nos tornar pessoas que refletem a graça do Senhor na vida dos outros. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.